Iniciamos mais uma edição do Dimensão Total na TV. Esse programa tem a produção do querido jornalista Ronald Machado. Hoje comigo aqui no programa, Dr. Mourão Cavalcante, médico psiquiatra, antropólogo, professor universitário e escritor. Também aqui no programa, Dr. Zé Maria Filomeno, advogado e economista, colunista do jornal O Estado, debatedor do programa do Fernando Maia, do Ronald Machado da Rádio Assunção, como também debatedor do programa do Ronald Machado, nosso aqui, Dr. Mourão Cavalcante. Dr. Mourão Cavalcante, eleição na reta final, dizer para o nosso ouvinte, esse programa, nosso telespectador, esse programa aqui realmente é gravado, né? Então nós vamos falar um pouquinho de eleição, falar um pouquinho de pesquisa. Não acreditamos que vai ter muita modificação não, mas se tiver é por conta, porque nós estamos gravando alguns dias antes. Doutor Mourão Cavalcante, essa campanha, o que é que o senhor melhorou, piorou com essas novas regras, não ter financiamento privado de campanha, financiamento público, o que é que o senhor tem a dizer da campanha eleitoral 2018? Ela foi marcada por uma porção de episódios, digamos assim, atípicos, né? O primeiro deles foi o curto tempo para a campanha eleitoral. Quando ela começou, já está terminando, né? Segundo, que aquele impasse a respeito do líder das pesquisas, que era o Lula, e que estava sem condições, segundo a Justiça, de poder participar do pleito. Mas essa coisa foi demorando e só veio a ser definitiva há poucos dias. Então isso torna o pleito um pouco apressado. A segunda observação, e eu creio a mais recente, a mais atual, é essa polarização, afunilamento em dois termos. Primeiro, unicamente na campanha de presidente da República. Parece que nós não vamos ter eleições para governadores, para senadores, deputados federais. Está passando de forma silenciosa, não é? Tudo foi focado na campanha de presidente. E segundo, que essa própria campanha para presidente, ela também se afunilou em dois candidatos, ou são quantos? 13, né? Candidatos, é. Nós só escutamos falar de 4, 5 no máximo. Os outros inexistem. E aí nós podemos refletir sobre essa questão de que a Constituição fala em eleição para os executivos em 2 turnos, né? E nesse caso, os países que já adotaram essa política de 2 turnos, geralmente é concebido da seguinte forma: o primeiro turno é para que se marque, em termos ideológicos, a escolha. Isto é, eu me identifico mais, não é com o candidato, aquela pessoa, mas com as ideias que ele defende por ser daquele partido. Tipo assim, nós, do nosso partido, defendemos que a educação é prioritária. Não tem nada mais relevante do que a escola. O outro já acha que é a economia, e que a economia deve ter um controle do Estado. E assim vai. Então, no primeiro turno, a gente faz aquela escolha. Para daqueles todos que vão ser votados, terá os 2 mais votados. E aí, cada um deles vai procurar fazer uma coalizão, né? Elaborar um projeto de governo que contemple aqueles que possam aderir. A grande falha no país em relação a isso é que os partidos políticos nada mais são do que uma dança de letras. E quase que no frigir dos ovos, todos defendem as mesmas coisas, se juram de mãos juntas que vão fazer aquilo. De modo que, além de umas coligações completamente estapafúrdias, o que desfigura, né, aquele perfil do partido em plano nacional. Quer dizer, aqui o principal inimigo do partido A é o B. Lá no outro estado, o partido A está associado, coligado com o partido B. Então isso tem que acabar no país.
O partido ele tem que ser uma representação daquilo que o identifica. E os membros daquele partido só podem participar daquele partido se eles têm identidade com aquele programa. Então isso faz que nós temos uma eleição extremamente confusa, conturbada. O que eu disse que não é, e o que eu disse que não é, ele não, ele sim, ele nada, ele é, ele foi, ele não é, tá entendendo? E dessa forma vamos em frente. Agora o país dá um exemplo mundial, creio eu, de maturidade. Tudo continua funcionando, tudo continua, como diz a música popular, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Graças a Deus. Doutor Zé Maria, essas mudanças para essa eleição, o senhor acha que a eleição ficou mais limpa? Pelo menos limpa em termos de não ter muito barulho, porque não tem carro de som, limpa porque não tem muro pintado, não tem muita gente nas ruas, né? O senhor acha que isso melhorou? E esse tempo curto, o ideal é que ele seja cada vez mais curto ou tem que se repensar alguma coisa para a próxima eleição? Bem, do ponto de vista das regras, o aspecto do encurtamento do período eleitoral, ele é positivo, porque barateia as eleições, concentra o debate no período em que as pessoas, os políticos, se dedicam realmente à campanha. Você não paralisa o Congresso Nacional, não paralisa as Assembleias Legislativas. Agora, o período de pré-campanha, né, o período das coligações, em que se negociam as coligações, o período das convenções partidárias, né, esse período é que se poderia liberar um pouco mais do debate político, né? E isso eu acho que é uma evolução que a legislação deve permitir. Agora, essa campanha, a maior mudança em termos de regras que afetou essa campanha foi exatamente a proibição das doações, das contribuições empresariais e a formação, né, a criação do fundo partidário, esse fundo eleitoral de quase 3 bilhões. Isso realmente teve uma influência muito grande na eleição. Você vê aí muitas negociações, coligações que foram feitas tendo por base a utilização, o repasse do dinheiro do fundo eleitoral. E esse fundo eleitoral, nos moldes em que ele foi criado, em que a direção, que ele é distribuído proporcionalmente à quantidade de deputados eleitos no pleito anterior, e é destinado aos partidos para que eles, ao seu bel prazer da sua direção, distribuam, e eles têm distribuído exatamente para os candidatos já detentores de mandato. Isso é um fator que vai levar a a recondução da maioria dos deputados. A maioria dos deputados com mandatos vão ser reeleitos exatamente porque detêm o fundo partidário. Outra alteração nessa eleição foi a propaganda, como você bem falou. Quanto mais vedação a essas propagandas externas, carro de som, outdoor já há muitos anos é proibido, mas aqueles cartazes que sujavam as ruas, né, poluíam os muros, gerava aquele lixo inteiro, aquilo ali foi muito acertado, né? Até porque a eleição hoje se faz muito mais pelas mídias eletrônicas, né? As redes sociais, a internet, né? Que é onde os políticos se comunicam, né, com seus eleitores. Agora, do ponto de vista eleitoral propriamente dito, eu concordo até com o doutor Mourão, que eu sou até a favor que concentram-se as atenções, né, o debate em cima da eleição presidencial, já que o comando do país realmente é onde o poder está mais relevante. Eu sou até favorável à descoincidência das eleições federais das estaduais. Da mesma forma que as eleições municipais são em anos alternados, né, das eleições federais e estaduais, eu acho que você deveria ter um ano só com eleição para deputados estaduais e governadores, porque o debate fica em segundo plano. Se discute muito pouco sobre as questões do estado do Ceará, porque
realmente o mais preponderante é a presidencial. E também você acabaria com aquelas vinculações, né? Não, partido tal não vai lançar candidato a presidente, a governador, porque já está sendo apoiado pelo candidato a presidente do outro partido. Então, todas aquelas negociatas, né, ficariam em segundo plano. Você quer falar sobre as pesquisas também? Vamos já mostrar as pesquisas. Eu queria só escutar aqui o doutor Moron Cavalcante. O doutor José Maria falou a respeito da campanha. Rádio, televisão. Tinha uma briga grande aí dos candidatos para ter tempo de televisão, né? Na campanha presidencial, o candidato Alckmin e os seus apoiadores ficaram extremamente assim, satisfeitos quando conseguiram atrair aquele grupo do Centrão, né? Ter um tempo de televisão enorme, achando que isso poderia reverter aí a tendência que as pesquisas anteriormente mostravam, inicialmente o presidente Lula em primeiro lugar, o Bolsonaro sempre esteve bem posicionado. Nessa reta final da campanha nós vemos que o candidato que teve mais tempo de televisão, o doutor Moron Cavalcante, não conseguiu deslanchar. É porque realmente a importância da campanha na televisão e no rádio perdeu valor frente às redes sociais? Eu creio que nós ainda não estamos em condições de avaliar plenamente isso. Mas essa campanha feita ou autorizada, legal, determinada pelo TRE ou TSE, né? É uma propaganda muito engessada. Ela parece mais um programa de toalete, né? De sabonete, de perfume, de pasta dentifrícia, porque cada candidato vai vender uma imagem. E essa imagem é muitas vezes mais parecida com algo marketado. Estou inventando uma palavra, mas... E eu penso, a gente pode falar aqui, porque nós estamos longe do embate, o objeto... Eu chamo objeto como objeto de venda, né? No sentido semiótico. Um objeto de venda é aquele candidato ao governo do estado de São Paulo, o João Dória, né? Que ele não diz nada sem que ele seja cronometrado, metrado, analisado anteriormente pelo marketing. O senhor diga assim, 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 assim. E ele decora bem o script, né? Que ele vai lá e... É do ramo ele. É do ramo, de pois televisão. Bem, mas eu gostei muito de um debate que houve entre os candidatos a governador de São Paulo, em que o atual governador... Márcio França. O Márcio França disse, olha, eu não sei se acredito no senhor, não sei o que é que eu estou vendo, mas o senhor soa falso, né? O senhor parece, assim... desopor de alguma coisa que não é real, né? Fictícia. Ele botou botox, ele ajeita o cabelo de uma forma, não sei o que e tal, as unhas pintadas, um negócio assim meio afetado, né? E então eu penso que o debate deveria ser de ideias. Por que é que eu devo votar no senhor e não naquele? O que o senhor defende, por exemplo, em relação à economia, em relação aos impostos, em relação aos salários? Qual é a sua posição? Por que o senhor pensa assim? E deixar que o homem fale. O senhor tem meio minuto para a resposta. Ora, porra, como é que o cara com meio minuto vai responder nada? Sobretudo questões seríssimas. Qual é a opinião do candidato sobre educação? 1 minuto e meio. Você falar 1 minuto e meio, um candidato a presidente da República, 1 minuto e meio sobre a educação deste país, aqui para nós, o melhor é mudar o botão. Não tem condição. Mas, doutora Maria, eu queria falar ainda do problema da campanha. Na sua opinião, perdeu valor? Tem uma pesquisa, inclusive, mostrando a audiência desses programas, né? No começo tem audiência, depois cai, sempre foi assim, na reta final aumenta um pouquinho. Mas os candidatos de vários estados com tempo grande de televisão conseguiram realmente ter sucesso. E outros candidatos, como é o caso aqui do próprio Bolsonaro, que nem tempo tem, que não dá tempo, não diz nem o nome 2 dele. segundos. Né? 2 segundos, as pesquisas botam tudo em primeiro lugar. Olha, já dizem, né, os marqueteiros que quando o produto é ruim, não adianta você fazer muita propaganda que...
Olha, não, eu acho que, logicamente, existem outras mídias atualmente, as redes sociais, a internet, que são utilizadas pelos eleitores para se informarem e pelos políticos para se comunicarem com o público. Não dependem mais tanto da rádio e da televisão. Mas eu ainda acho o tempo de televisão muito significativo. A questão do Alckmin é que ele, além de ser um candidato muito pesado do ponto de vista de falta empatia a ele, junto ao eleitorado, tem esse apelido de picolé de chuchu, porque ele não transmite assim muita emoção, ele parece muito aquela cara de professor de química, né? Então, mas ele não soube aproveitar bem o seu enorme tempo que teve. O PT, por exemplo, o Fernando Haddad, tinha muito menos tempo, menos da metade do tempo, e fizeram uma propaganda muito mais eficiente, né? Primeiro colocaram o Lula, vincularam a imagem do Lula, as falas do Lula, tentando resgatar, né, toda a imagem positiva que o ex-presidente Lula deixou com grande parcela da população, e vinculando, olha, Haddad é Lula, Lula é Haddad. Então, e assim que o Lula sua candidatura foi cassada, lá automaticamente passou para o Haddad. Então, souberam utilizar muito bem a televisão, e essa transferência se deu, né? Está se dando ainda, né? Já o Alckmin, tanto o Alckmin como a Marina, que foram os candidatos que mais, a meu ponto de vista, decepcionaram, não porque não vão para o segundo turno, mas porque vão ter uma votação muito aquém do esperado pelo recall que eles tinham, né? Marina foi candidata 2 vezes a presidente, teve mais de 20% na última eleição. O Alckmin também, governador por 4 vezes do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, presidente aí do partido significativo, e possivelmente, certamente não vai ao segundo turno com uma votação muito aquém do esperado, porque, no meu julgamento, adotaram um discurso que é um discurso que é compatível com a personalidade deles, né, com a característica deles, que são políticos mais conciliadores, né, mais moderados, né, que buscam transmitir uma ideia de que utilizam muito do diálogo, da negociação, né, nos seus processos de governança, mas não é o que o eleitor está buscando nesse momento. O eleitor está buscando políticos mais incisivos, né, mais pragmáticos, né, que cheguem para assim, resolver as coisas de uma forma mais decisiva, né, com uma postura mais decisiva, uma postura mais incisiva, que é o que tem adotado aí, é a personalidade do Bolsonaro, de alguma forma do Ciro Gomes, né? O PT também representa assim, sempre assim, uma postura mais radical, né, mais positiva. Então eu acho que eles, Alckmin e Marina, erraram, né? Não é o momento para eles, né? São políticos que estão aí. O momento que o brasileiro visa é um momento assim, de políticos mais decisivos. E eles são políticos mais conciliadores. Bom, vamos encerrar o primeiro bloco, vamos continuar debatendo esse assunto e outros mais durante o nosso programa. Voltamos já. Apresentar a Dimensão Total na TV. Nosso programa tem a produção do jornalista Ronald Machado. Vou lembrando o WhatsApp do programa. Ainda é tempo de encaminhar sua mensagem. Aqui é Fortaleza, então 85-99925-1122. Lembro também o nosso portal na internet, portal@arrudabastos.com.br, para o nosso telespectador assistir o programa ao vivo e rever os programas anteriores, como também o site da TV Mais, tvmais.org.
Doutor Manuel Cavalcante, ainda nessa parte da campanha eleitoral, eu lembro que quando o ministro Fux assumiu o Tribunal Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, disse que ia combater as fake news. O senhor não acha que fez só aumentar essas fake news, doutor? O que é que nós podemos fazer, doutor Mourão Cavalcante, para acabar com essas fake news aí nas mídias sociais, na internet? Bom, primeiro, você precisa ter uma consciência crítica do que você está vendo, lendo, escutando. Isto é, eu não posso simplesmente vixe Maria, isso aí, e eu encaminho para os meus amigos. Quer dizer, o próprio fato de eu pegar aquela informação e jogar, eu me coloco também como uma espécie de eu sou avalista daquela informação. E algumas vezes eu critiquei amigos. Me diga uma coisa, de onde foi que você tirou isso? Qual é a fonte disso? Aí o cara fica assim, atordoado. Não, tá aí aonde, cara? Qual foi a mídia? Você não tem. Então, alguns partidos ou candidatos, não sei como criaram inclusive centrais de produção desse material, que eles soltam e os seguidores reproduzem e enviam sem checar a procedência e tal e tal. Por exemplo, agora recente mesmo, eu recebi, veja a declaração do padre, como é? Fábio de Melo. Fábio de Melo. Aí eu botei a voz parecida. Mas é como se fosse um humorista, sabe? Um negócio assim. Eu digo, de onde foi que você tirou isso? Até para uma pessoa, uma senhora piedosa, sabe? Aí ela disse, quando o senhor falou aí, eu fui escutar de novo, eu vi que não é o padre Fábio mesmo não, sabe? Então, é preciso, primeiro, essa consciência. E segundo, eu penso que há possibilidades, eu não entendo muito da área, mas há possibilidade de você localizar quem está soltando isso, né? E esse que está soltando isso, que sabe que é falso, que sabe que é uma montagem, ele deve ser punido. Que forma de punição a sociedade pode discutir, mas não pode deixar passar batido, porque isso é um desserviço à sociedade. De repente, por exemplo, véspera da eleição, você solta a informação que o fulano tal morreu. Pronto. Como é que você vai fazer para desmentir aquilo? E dará tempo e vai atingir a todos que aquela informação primeira chegou. Então, me parece que esses dois elementos são importantes. Tenha mais critérios, aí depende de você mesmo, de julgar se aquilo que você está vendo, ouvindo e tal, é vero. E muitas delas são muito fáceis de identificar, a tal da simulação. E segundo, há que punir esses que estão, e parece que são centrais, né? Que ficam produzindo o tempo todo. Porque algumas montagens são coisas tecnicamente bem feitas, né? Então, há que punir a responsabilidade social. Doutor Zé Maria, mas não era isso que o presidente lá da eleição dizia que ia fazer? O senhor tem notícia de alguma punição ou de alguma investigação com relação a alguma fake news? Porque tem algumas, como o doutor Baroni. Essa aí é áudio, mas tem inclusive de vídeo, montagem. Uma coisa aconteceu agora, como no caso do atentado que teve o Bolsonaro. Na mesma hora tinha centenas de informação. O cara que esfaqueou era assessor da Dilma. Coordenador da campanha da Dilma. O outro era não sei o que, de um lado e do outro. Tá entendendo? Porque o que existe são robôs, pessoas contratadas, e não é só no Brasil, falam até no mundo todo, né? Porque na campanha dos Estados Unidos isso foi utilizado muito, na Rússia, na China, não sei por onde. E aqui, cada vez mais. Tanto que os candidatos, a maioria dos candidatos, eles estão denunciando e preocupados nessa reta final, né? Na reta final, isso pode ter um efeito como o doutor Mourão, um efeito, inclusive, para conturbar, inclusive, o pleito eleitoral, né? Quer dizer, sai uma notícia falsa de como o doutor Mourão, que um candidato morreu, que o candidato fez isso, que o candidato não sei o que e tal, pode realmente tumultuar
o período eleitoral. E aí, doutor Zé Maria? Bem, bem-vindos, né, ao século XXI, à era digital, né? O mundo está mudando e a tecnologia vem para o bem, mas também tem seus lados assim, negativos. Olha, em primeiro lugar, o Brasil é o país campeão em legislação, em controle, e as nossas eleições, o candidato não pode dizer isso, a imprensa não pode dizer aqui nome de candidato, não pode apresentar, mostrar foto, fazer propaganda indireta. Então o controle é muito grande. E se queria controlar a internet. Acho que nas eleições, até as eleições passadas, se queria proibir propaganda pelo Facebook, pelos meios digitais, pelas redes sociais, que seria considerado propaganda irregular. Graças a Deus, né, a justiça liberou. Diz que só é controlado realmente a propaganda de rádio e televisão gratuita, né, cujo tempo é distribuído proporcionalmente às bancadas dos partidos, como nós conhecemos. A internet é livre. Todo mundo pode, os candidatos podem fazer propaganda, fazer live pela internet, e os simpatizantes dos candidatos também podem se utilizar desses meios. Agora, existem os abusos, né? Existem as chamadas fake news. Agora, o volume é tão grande, né, de denúncias de fake news, que a polícia, né, existe, a polícia tem, a Polícia Federal, a Polícia Civil, tem mecanismos, né, ele já tem técnicos, especialistas em crimes digitais, rastreiam de que computador saiu, o IP do computador, tudo isso existe mecanismo para tal. Mas a questão, eles dão prioridade, né, a apurar os crimes, né, os crimes comuns, crime de pedofilia pela internet, crime de aqueles que rastreiam dados de empresas, dados de pessoas, né, hackeiam contas bancárias, hackeiam crimes aí no setor financeiro pela internet, crimes de injúria racial, né? Então a questão eleitoral fica em segundo ou terceiro plano, mas já existem, né, condenações. Se não me engano, teve já aí candidatos que tiveram páginas no Facebook, né, que foram retiradas, né? Direito de resposta pela internet, né? Agora, são efeitos colaterais de uma democracia, né, que não se censura a internet, graças a Deus, né? Agora, abusos, né, são punidos à proporção, né, que são apurados. Por isso é que eu insisto naquele primeiro ponto, que é você próprio, né, tem que ter critérios. Você não pode ser Maria vai com as outras, vixe, está pegando fogo, ai meu Deus, e sai correndo. Onde é que está pegando fogo? O que é que está pegando fogo? Está entendendo? Quer dizer, eu recebo no meu Facebook, ou não sei aonde, uma notícia. Minimamente eu tenho que checar. É isso que, por exemplo, a própria imprensa, muitas vezes, ela entra também, não é? A imprensa dita autorizada, de televisão, de rádio, de jornal, ela repercute assumindo aquilo como verdadeiro também. Então é importante que o cidadão seja cidadão, quer dizer, ele saiba, peraí, isso não pode ser dessa forma, desse jeito. E eu mesmo, com tão poucos recursos, muitas informações eu fui checar e não correspondia não. Às vezes você pega uma foto de 10 anos atrás e coloca e diz, olha, o fulano de tal jantou com o cicrano. Só que aquela foto, né, não é daquela pessoa. Então você precisa ter um pouco mais de tirocínio, de equilíbrio, para não estar repercutindo essas coisas. E tem umas dessas mensagens que ainda diz assim, divulgue, compartilhe. Estimula. Olha só, a tecnologia hoje é tão avançada assim, nessa área, que existem empresas especializadas, né, em espalhar. Não é só isso. Espalhar e detectar. E mapear a tendência do eleitorado. Então eles veem lá, o doutor Mourão curte uma crítica favorável ao Bolsonaro. Tem amigos que são simpatizantes do Bolsonaro. Esse daí é eleitor do Bolsonaro. Esse aí você pode mandar aí mensagens para ele que... Pois então,
São as centrais reprodutoras, né? Então você é um Uber, é um ventre bom de reprodução, né? Se você anda fazendo isso. Para qualquer dos lados, não importa. Então fica aqui a lembrança do Dr. Mourão, Dr. Zé Maria, e a minha lembrança também. O senhor que está escutando o programa, a senhora, é que tem que fazer a sua triagem. Recebeu uma notícia, acha que aquilo ali pode não ter algum fundo de verdade, vai na internet, pesquisa no Google, vê se sair algum órgão de comunicação desse tradicional, você procura. Eu recebo muito isso. Um dia desse saiu uma foto do Neymar apoiando o candidato. Eu disse, eu não acredito que o Neymar esteja com um cartaz desse aqui. Eu já tinha visto isso compartilhado não sei quantas vezes. Eu fui procurar, não encontrei nada, tá certo? Falando que o Neymar tinha declarado voto a ninguém. Falando então nisso, era né? falso, não era verdadeiro, não tinha verdade nenhuma. Essas propagandas de apoiamento que na eleição passada teve aos montes, né? Era Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Zezé de Camargo e Luciano, né? O Aécio foi campeão, né? Em apoio de artista. Essa eleição sumiu, né? Desapareceu. Muito pouco artista e celebridade. Essas coisas, lista de intelectuais, dá apoio, não sei o que, cada um saber disso. Também não dá voto. Não. Bom, ainda nesse bloco dá para falar a respeito desse interessante, eu estou me lembrando agora. Não é esse candidato, voltando para São Paulo, que aqui não é São Paulo, sim, né? O Dória. Não, é o Scaff. O Scaff, que é o... Não foi ele que disse que se o Lula fosse eleito ia embora, não? Olha, isso daí Fiesp, foi o presidente da Fiesp em 88, a eleição de 89. Depois eu recordo o nome dele. O presidente da Fiesp. Não é o Medlin. Era o Medlin. Não era o Medlin, não. Eu acho que era esse Scaff. O Scaff. O Scaff acho que era da diretoria, ele disse que... Ele é muito antigo na diretoria de lá da Fiesp. Ele disse que se o Lula ganhasse, eu ia embora. Iam 300 mil empresários. Pois é. A Regina Duarte. Regina Duarte também. Chorando. Agora, interessante, doutor Mourão, nós vamos falar de alguns estados. Lá em São Paulo, são 3 candidatos que estão aí no páreo, né? Quer dizer, 3 candidatos, porque o Márcio França cresceu também bastante, as últimas pesquisas mostram isso. Márcio França está com O candidato Dória abandonou o Alckmin, pode ter uma certa revolta naqueles núcleos tradicionais do PSDB, em termos de... Porque o Alckmin tem 2 candidatos, tem o Márcio França e tem o Dória. Né? O Dória já disse que agora está dizendo até que policial lá, a partir de janeiro, é para tirar para matar. Né? Não tem que, se tiver algum confronto... Bandido bom é bandido morto. Já pensou que é um slogan tradicional dos apoiadores do Bolsonaro. Né? O que é bandido? Então tem o Scaff e o Dória, mas nós vamos falar isso. Vamos terminar esse segundo bloco, vamos fazer o terceiro bloco, nós vamos falar da pesquisa, vamos falar do Ceará também e outros temas. Sim, mas eu ia falando do problema dos 3 ministros, e agora já tem um quarto envolvido aí. O Lewandowski libera para o Lula ser entrevistado. Aí ninguém está em Brasília, aí o vice-presidente, que é o Fux, diz que não pode entrevistar Cássio. Aí o Lewandowski, não, manda. Aí vem o Toffoli e diz que não. Aí o Lewandowski liberou para um outro jornalista entrevistar. E vem o Toffoli e diz que não. E o Marco Aurélio já disse. E o Marco Aurélio já entrou na jogada dizendo aí que não está a favor de nenhum, já é para ter uma outra, já era para ter colocado, era para votar e tal. Bem, primeiramente, independente do mérito, né, dessa questão, eu acho um absurdo o Supremo, os ministros do Supremo estarem batendo boca e trocando, público, né? Em público, trocando aí decisões em relação à decisão de uma entrevista de um preso. Isso não é nem para chegar no Supremo. Isso é uma matéria para ser decidida lá na primeira instância, o juiz lá de execução penal, no máximo se recorrer ao Tribunal Regional Federal. Nós temos que fazer realmente uma reforma no judiciário para preservar o Supremo para as questões de amplitude nacional, de repercussão nacional, né, que envolvam a interpretação da Constituição. Não pode casos concretos da liberação da entrevista de um preso ser matéria aí de debate do Supremo. Em segundo lugar, o que ocorre? As 2 decisões podem ser interpretadas corretamente. Tanto a decisão que libera a entrevista, que foi a decisão do ministro Lewandowski, né? Como a
decisão que denega. Agora, eu só discordo dos motivos de denegar a entrevista. Se for para, fazer prevalecer o entendimento do juiz da primeira instância de que a entrada de jornalistas de meios de comunicação do presídio pode trazer insegurança, pode expor indevidamente a imagem do preso, pode se dar sensacionalismo à imagem do detento que está lá para ser resguardada. O Estado tem o dever de proteger a integridade física e também a imagem do detento. E é o mesmo critério adotado para os outros presos daquele mesmo instituto prisional. Se não liberou para ninguém, também não pode liberar para o Lula. Por esse motivo, eu até concordaria. Agora, dizer que a entrevista dele pode influenciar na eleição, aí, olha, paciência, né? Sim, lógico que o ex-presidente Lula é uma figura exponencial na política brasileira, tanto que liderava as pesquisas até a sua candidatura ser cassada, mas se ele vai influir na eleição, paciência, vai influir sim. Mas, por isso não se pode, isso não pode ser motivo de se cercear que ele conceda uma entrevista. Pode até cercear que ele peça voto para ele, que ele não é candidato mais. Né? Aí estaria talvez, vote no radar que você estaria votando em mim também. Poderia ser até, né, se vedar esse tipo de manifestação. Agora, simplesmente, né, proibir a entrevista porque poderia influir na eleição, isso aí não faz o menor cabimento. Isso realmente é uma censura, isso aí realmente é um cerceamento de liberdade de expressão. Doutor Mourão, nós vamos terminar esse bloco, mas a sua opinião com relação a esse caso, o Toffoli não ia apaziguar o Supremo? Diz que a Carmen Lúcia, ex-presidente, não comandava bem, o cara teve aquela festa, sabe, até os vídeos aí, o cara meio alegre, dançando lá na festa da posse dele e tudo. E isso não está acontecendo, parece que está ficando pior. Bom, quanto mais o Supremo se mistura a questões pequenas, as questões menores, mas ele se desfigura da sua própria natureza constitucional. Agora vejam bem como é que se pratica 2 pesos e 2 medidas. Enquanto a suposta possível entrevista de Lula, que é um simples preso, né? Não é um presidiário, é um bandido preso, não pode acontecer, um juiz, Sérgio Moro, libera delações premiadas do Palocci. Partes da delação. Partes especiais estudadas para ter um efeito sobre o processo eleitoral. Isto pode. Então, há 2 pesos e 2 medidas. E eu, com esses olhos que é a terra de comer, né, já li nas páginas amarelas da Veja, e olhe que páginas amarelas da Veja é um negócio sério, né? Uma entrevista bem detalhada, trabalhada, e eu sei como essas entrevistas das páginas amarelas são bem trabalhadas, porque eu já fui páginas amarelas, sabia? Olha só. Pois bem, sabe de quem? Do Marcola Camacho, né? Camacho. Páginas amarelas da Veja. E onde é que estava esse cara? No presídio de alta segurança máxima. Eu vi uma entrevista na televisão do Luiz Estevão, aquele ex-senador preso, uma entrevista dele gravada. Do menino. Não me lembro qual era o canal de televisão. Do Beira-Mar? Fernandinho Beira-Mar já teve também diversas entrevistas. Ele que matou o pai e a mãe também, aquela Christoffel, né? Também. Não, mas lá em Curitiba não estão liberando, nunca liberaram para ninguém. Não, é porque Curitiba é uma república à parte do Brasil. É porque o doutor Sérgio Moro, ele se acha dono do Brasil, homem. Ele não telefonou de Portugal de férias. Olha, não solte esse homem de jeito nenhum, que ele é meu preso.
Como o cara vai para um safari, ia na África, né? Matava acolá um bicho chifrudo, aí botava a cabeça empalhada. Agora eu vou dar uma parede. sugestão. Por que não faz uma entrevista por Lula por escrito? Acho que isso não tem problema. O jornal manda as perguntas por escrito e ele responde por escrito. Mas lá não tem máquina, não tem como escrever. Né? Não, ele pode responder por isso. Não, isso é bobagem. Eu acho que simplesmente há uma coerção. Não há. Os juízes, esses magistrados, não estão se pautando pela lei, porque pela lei o Lula não é condenado ainda. Não é? Condenado é quando transita em julgado. Mas bem, e eles ficam. Na minha opinião, coisa nenhuma, cara pálida. Tu não é a lei. Tu é um intérprete, tu és pago por nós, pela sociedade, para ler a lei, se é que você sabe ler, né? Para ler e interpretá-la ao espírito da lei. Não é? Eu já vi um ministro do Supremo, o STJ, né? Não, o STJ é outra corte. Eu sei. Superior. Também superior. Tudo é S, é cheio de S, superior, mas bem, ele dizendo assim, na minha opinião, eu acho que minha opinião, cara, conforme o espírito da lei, aí tá certo. Você é um intérprete. Como eu sou tradutor, não é? Aí você tá falando aqui em inglês ou francês ou alemão, e eu tô dizendo o que eu acho que você deveria dizer. Né? Você disse, I am happy, eu estou feliz. Aí eu digo, eu estou achando muito chato isso aqui. Não pode. Você é intérprete da lei. Ninguém mais deve obedecer à lei do que esses ministros. Aí os caras ficam atirando vaidades um no outro. O problema é que eles têm certeza que são deuses, né? Bom. Mas nós vamos ter que encerrar o programa. Ainda tem programa muito... não? Não, programa não, esse bloco. O programa não vai embora não, que o programa continua. Ainda tem um bloco todinho. Nós vamos discutir, vamos falar das últimas pesquisas, até ver o que é que elas erraram, viu? Porque depois da eleição tem um programazinho para conferir se o resultado foi o que as últimas pesquisas realmente estão anunciando. E falar um pouquinho do Ceará. Tem que falar um pouquinho do Ceará. Voltamos já. Dimensão Total na TV. Nosso programa tem a produção do querido amigo jornalista Ronald Machado. O WhatsApp do programa, comente o programa de hoje, aqui é 85-999-2511-22. Entre no nosso portal na internet, comente também o programa, assiste os programas anteriores, portal arrudabaixo.com.br. Bom, vou falar da última pesquisa, porque quando esse programa começar a passar na próxima semana, nós vamos conferir a pesquisa realmente da urna. A última, que nós temos conhecimento, antes agora da gravação do programa, uma que saiu agora, está bem fresquinha, uma pesquisa que o Ibope fez, entrevistando 3.010 eleitores, tem 2% de margem de erro, que diz o seguinte, que o candidato Bolsonaro caiu um ponto em relação à última pesquisa que o Ibope fez, de 31 passou para 32, que o candidato Haddad tinha 21, subiu. Ele subiu um ponto, minto aqui, ele subiu um ponto, de 31 para 32. Como o Haddad também subiu de 21 para 23, subiu 2 pontos. O Ciro Gomes, sim, caiu de 11 para 10. O Alckmin caiu de 8 para 7. A Marina continua ali com seus 2%. O Amoedo com 2%. Marina 4%, Amoedo 2%, Meirelles 2%. O Álvaro Dias 1%. O Cabo Daciolo 1%. E os outros não pontuaram. Isso mostrando a votação, quer dizer, a pesquisa do Ibope para presidente. Doutor Zé Maria, vai dar mais ou menos isso aí? Não sei. Olha, essas pesquisas que foram divulgadas no início dessa semana, né? Desde segunda-feira saiu uma do Ibope, na terça-feira do Datafolha,
e na quarta-feira... Essa do daí Ibope que nós estamos falando aqui. Que o doutor Arruda está Uhum. descrevendo, outra do Ibope. Houve uma mudança nas tendências. Até a semana passada, o que nós vimos? Até as pesquisas que saíram até a semana passada mostravam uma estabilização do Bolsonaro na casa de 28%. O Haddad, em franco crescimento, num ângulo de crescimento bem acentuado, ele vinha crescendo aí 3, 4, 5% por semana. Chegou a 21, 22%, e algumas outras pesquisas que são feitas por telefone tinham chegado já até quase a 25%. A expectativa é que essas pesquisas já apontassem um empate técnico do Bolsonaro com o Haddad já encostando, né? E o que ocorreu? A meu entender, dois fatos mudaram aí um pouco o rumo, né? Que levaram o Bolsonaro a crescer de 28% para 32%, e o Haddad a se estabilizar aí na faixa aí de 22%, 23%. Cresceu um pouquinho mais, menos do que vinha crescendo. Foi o seguinte, o Haddad vinha numa campanha sem ataques. Os outros candidatos, o Alckmin, o Ciro, estavam concentrando todos os seus ataques ao Bolsonaro. E o que ocorreu? O Alckmin começou a criticar, atacar a campanha do Haddad, né? Inclusive trazendo questões aí de corrupção do governo Lula, a crise econômica da Dilma, né? associando tudo isso ao Haddad. Então ele começou a ser também alvo, né? De críticas dos adversários, do que ele estava sendo poupado. E também as manifestações, não a ele, né? Ele não, tiveram um impacto inverso do objetivo. O que aconteceu, segundo muitos analistas, né? As imagens de mulheres despidas, né, com a faixa não, né, fora Bolsonaro, essas manifestações assim, chocaram um pouco parte do eleitorado conservador, que ainda estava indeciso, né? E esse eleitorado migrou tanto para o Bolsonaro quanto para o Cabo Daciolo. Tanto que o Cabo Daciolo aparece já com 2%, que estava com 0%, aparece 1 ou 2% nas pesquisas. Então, esse fato aí da migração já de parte do eleitorado conservador, evangélico, né, que se choca um pouco com essas manifestações assim um pouco mais liberais, né, do ponto de vista dos costumes, vamos dizer assim, para o Bolsonaro. E também uma tendência já de voto útil, né, tanto que muitos que não acreditam mais no sucesso do Alckmin, do Meirelles, do Álvaro Dias, né, migraram para o Bolsonaro. Então agora vamos ver o desenrolar, né, porque nós temos uma pesquisa, um fato preponderante, que é o último debate entre os presidenciáveis, que vai ocorrer na quinta-feira à noite. Esse debate da Globo, ele tem uma influência muito grande sobre as eleições. Olha o que aconteceu na eleição do Collor com o Lula, né, que o Collor praticamente ganhou a eleição no debate da Globo. Em 2006, o Lula tinha eleição praticamente ganha no primeiro turno, estava à frente com mais de 53%, 54%, todas as pesquisas, né, preservou-se, não foi ao último debate, né, acabou, né, caindo nas pesquisas e provocando o segundo turno. Então, desse debate da Globo tem uma audiência muito grande, tem uma influência muito grande, vai ser decisivo aí nessa reta final. Doutor Moral Cavalcante, tem ainda alguma surpresa, uma terceira via para surgir no meio aí desses candidatos, ou essa análise do doutor Zé Maria? Porque o que eu vejo aqui é o seguinte, viu, doutor Zé Maria, com relação a ele não. Eu acho que o primeiro impacto foi esse, mas as duas pesquisas de segunda e de quarta-feira já mostram uma diferençazinha. A tendência, inclusive, da campanha do Bolsonaro era achar que o Bolsonaro podia ganhar no primeiro turno. Não, muito difícil. Né? Pois é, mas tinha essa expectativa de que o Haddad iria agora numa queda. Eu acho que eles realmente se estabilizaram. Tem, inclusive, uma simulação de segundo turno, né? Que mostra que no segundo turno... Inclusive, só com licença, né? esses fatos, essa campanha aí do fim de semana fora, né, contra o Bolsonaro,
eles provocaram, e as críticas ao Haddad também provocaram, além da redução do ritmo de crescimento da sua intenção de voto, aumentou muito a rejeição. Mas, doutor Mourão Cavalcante, aí, porque esse programa vai passar depois, nós temos que conferir porque aqui acolher essas pesquisas dão umas furadazinhas. Não, eu penso o seguinte, que as pesquisas, elas são, se feitas dentro de uma metodologia correta, quer dizer, uma amostragem adequada, não só adequada em termos de quantidade, mas em termos também de localização, né? de realmente amostragem. E quando a gente fala amostragem, é o seguinte, se tem mais gente pobre numa cidade, deve ser mais gente consultada nesse lugar do que, vamos dizer, nos ricos, porque eles constituem uma maioria no tal eleitorado. Então, uma pesquisa feita dentro dos critérios científicos, dificilmente ela erra, isto é, ela não dá aquele perfil. Agora, o que nós temos que considerar é que esse processo é dinâmico. E muitas vezes você diz assim, mas a pesquisa dizia, um dia antes, ou mesmo no dia, saiu que fulano de tal ia ganhar e não ganhou. Ora, o eleitorado, muitas vezes, se decide no dia, se decide na hora que vai caminhando para a sessão eleitoral. E muitas vezes se decide ali na hora. Quando vê aquela foto, eu vou votar nesse. Então, a pesquisa em si, ela é legítima, ela indica uma tendência, uma perspectiva. Agora, vírgula, se ela não foi comprada. Então, a idoneidade da instituição que realiza a pesquisa é fundamental. Que existem muitos institutos aí menores, e mesmo estaduais ou municipais, que fazem. Vocês recordam de época eleitoral municipal, sim, que publica assim, em Jati, fulano de tal vai ganhar com 90%, Instituto Por Deus, Nossa Senhora, não sei o quê, tá entendendo? Que é um negócio arranjado, o efeito é puramente publicitário. Não estamos falando disso. Eu acho que esse Datafolha, o próprio Ibope, não é? Agora, se há interesses e patrões poderosos alteram o resultado, não, rapaz, não bote que ele está com 23, não, bote que ele está com 27. É melhor, né? Da margem. Suba na margem de erro, né? Suba aí 2 pontos que já melhora, né? Então, isso eu estou tirando. Acho, finalmente, que nós ainda não resolvemos esse problema de pesquisa. Não era para ter o peso que tem agora. Quase que determina como deve ser a campanha. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Tinha que diminuir essa importância. Se os partidos quiserem fazer para a sua própria, mas praticamente as pesquisas estão pautando a imprensa. Parece que falta assunto aos jornais, aí eles ficam 2 horas, 3 horas só falando da pesquisa. Pois é, como se aquela pesquisa fosse realmente algo, e se ela tiver alterada nos bastidores, que nós já tivemos casos assim no Brasil. Muitas vezes. Não é? Essa questão das pesquisas, isso é uma polêmica que já vem há muitos anos. Há teses de que se devia proibir as pesquisas, porque as pesquisas influenciam a decisão do eleitor, influenciam a decisão dos colaboradores, né? Que ninguém vai doar por campanha que não tem chance. Não, mas isso é no começo, né? Depois do afunilamento, aí acabou-se. Mas eu acho... O Supremo já deliberou que a pesquisa... Tem registro, né? Tem que existe todas as regras. Antigamente tem registro, existia. A pesquisa tem que ser previamente registrada no TSE. Eles têm que apresentar toda eles detalham a metodologia, qual é a amostragem, quais são as perguntas, né, que serão colocadas para o eleitorado, para o entrevistado.
tudo isso, quem está pagando a pesquisa, quem está encomendando a pesquisa, tudo isso é bem controlado. Agora, o Supremo já decidiu que a pesquisa é um direito de informação do eleitor, que você não pode cercear que o eleitor tenha acesso a esses dados. Era curioso, imagine que se não tivesse pesquisa nenhuma. Não tivesse pesquisa nenhuma. O candidato a gente fosse votar no dia da eleição Como antigamente. Como antigamente, né? Será que o resultado seria o mesmo? Claro que não, dificilmente. Eu penso que nós deveríamos nos apoiar um pouco na experiência de outros países em que esse problema já foi colocado e já parcialmente resolveram, né? Muitos países europeus, eles têm muito essa história de pesquisa. Exemplo da França, da Alemanha, da Bélgica, da Inglaterra, né? Mesmo os Estados Unidos. O que eu apenas acho que esse controle foi muito bom esse ano, né? A pesquisa tem que ser registrada com todos esses critérios e eu penso que dá para dar uma aperfeiçoada nisso aí. Como, por exemplo, essa história que nós começamos o programa de pichações, né? Cartaz pregado aí, um festival de idiotice. E ontem eu ia passando ali na rua e eu vi bandeiras, mas tão triste que eu acho que aquilo... Poucas, né? Eu fiquei pensando assim, quem é que vai votar nesse cara, né? Porque tem aquelas bandeiras ali no meio da rua. Para que serve aquilo? Parece que é só uma tradição, né? Como andar a cavalo. Eu lembro de dois casos emblemáticos, né? Que foi aqui em Fortaleza de 85, e que, se não me engano, não tinha pesquisa sendo divulgada até uma semana da eleição, em que se dava como certa a vitória do Paz de Andrade para prefeito, e a Maria Luísa Fontinelli virou e saiu, acho que de terceiro, em quarto lugar, e ganhou a eleição no dia da eleição. E no mesmo ano, em São Paulo, o Fernando Henrique Cardoso, ainda era senador, concorria contra o ex-presidente Jânio Quadros. Sentou na cadeira, inclusive. Né? O Jânio não... fazia, eu acho que 10 ou 15 dias que não era divulgada pesquisas, que antes davam uma vitória fácil do Fernando Henrique, e ele perdeu a eleição também. Verdade. Bom, doutor Mourão, e o Ceará? Nós falamos aqui muito de campanha Ceará. aqui, campanha para presidente e a campanha de governador e senador aqui no Ceará. E houve campanha para governador? Pois é, uma aqui. boa pergunta, né? Foi meio assim, morna, né? E tem as pesquisas também que desestimulam muita gente. Mas o que é que o senhor acha desses dias finaizinhos aí da campanha aqui? Olha, agora nós já podemos talvez no Ceará fazer o chamado The Day After, né? O dia de depois. E o que é que nos espera uma nova etapa Camilo Santana? Eu estou dizendo essas coisas porque o próprio general, que é o principal adversário, já mais ou menos levantou bandeira branca, né? É de que ele terá muita dificuldade de compor o governo com toda esses agregados, né? E que ele juntou ao longo da campanha. Terá também as viúvas do pleito. Muita gente boa que esperava com essas alianças voltar tranquilo a Brasília, né, como deputado federal ou aqui à Assembleia, não vão voltar. Os resultados vão dizer isso aí. E já se resolve agora no primeiro turno, né? Não tem a segunda ideia é que o Camilo agora estará mais solto para se desenvolver no segundo turno, né, das eleições presidenciais. Sem dúvida. Ele agora pode escolher entre o Ciro e o Não, o Ciro não vai. Haddad. Dificilmente vai ao segundo. Pode escolher. Não, esse é vocês que estão dizendo, né? Eu não sei. Eu prefiro não afirmar nada, né? Tem um slogan aí de uma rádio, né, que diz: em 20 minutos tudo pode mudar. Mas, doutor Zé Maria, aqui no Ceará, então, falta poucos minutos para terminar o programa. No Ceará, qual a sua sensação dessa campanha? Olha, aqui no Ceará está se concretizando aquilo que eu já esperava, né, uma ampla vitória do Camilo Santana, que reflete uma questão não só dessa eleição, mas uma questão estrutural, política. Nós somos um Estado, assim como nossos Estados irmãos nordestinos, com uma pobreza muito grande, subdesenvolvimento muito grande, parcela 70% a 80% da população
vivendo condições aí na pobreza, dependendo muito do Estado. Né? Quando eu falo do Estado, é do governo estadual e municipal. Federal Então, também. federal. O clientelismo, né? O assistencialismo público, né? As pessoas dependem muito do governo, as prefeituras dependem demais do governo estadual. Então, tudo isso dá muita força a quem tem o poder na mão. Poder através da política e através das ações governamentais, influenciam diretamente e determinadamente as eleições. Então, é muito difícil o governador perder as eleições, principalmente o governador Camilo, que tem feito um governo razoável tirando a questão da segurança, tem tido um desempenho da saúde muito elogiado, e teve a competência, né, de saber utilizar todo o poderio que ele tem nas mãos para arregimentar 90%, né, do poder político do Estado. São 24 partidos de um lado contra 2 do outro. Então, está acontecendo exatamente o que já se esperava. Bom, vamos aguardar para ver o resultado, doutor Mourão. O nosso tempo passou, mais alguma coisa? Não, feliz eleição para todos nós, né? E que o Brasil saia maior desse episódio. Até agora está saindo. Doutor Mourão, só para lembrar, aquele presidente da Fiesp que ameaçou que ia embora do Brasil, se o Lula ganhasse, era o Mário Amato. Pronto, Mário Amato. E já deve ter morrido, né? Já deve, sim. Só para dar uma orientação, né? Este ano são 6 votos no primeiro turno. Primeiro voto para deputado federal, segundo para deputado estadual, depois 2 senadores, o governador e o presidente. Então, todos aí têm uma excelente eleição. Vamos voltar com consciência. Obrigado e até a próxima semana.